Números capítulo 3. Eis a descendência de Arão e de Moisés, quando Yahvé falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o sacerdócio. Nadab e Abiú morreram diante de Yahvé no deserto do Sinai, quando apresentaram diante de Yahvé um fogo irregular. Não tinham filhos, e assim Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio na presença de Arão, seu pai. Yahvé falou a Moisés e disse: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço, encarregar-se-ão dos deveres que lhes pertencem, bem como dos deveres de toda a comunidade, na tenda da reunião, ao ministrarem na habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião e encarregar-se-ão daquilo que compete aos israelitas, ao ministrarem na habitação. Darás, pois, a Arão e a seus filhos, os levitas, como doados. Eles lhes serão doados pelos israelitas. Registrarás a Arão e seus filhos, que se desempenharão o seu ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será punido de morte. Yahvé falou a Moisés e disse: Vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos israelitas, em lugar de todos os primogênitos, daqueles que entre os israelitas abrem o seio materno. Portanto, os levitas são meus. Assim, todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem, eu sou Yahvé. Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai e disse: Recensearás os filhos de Levi, segundo as suas casas patriarcais e segundo os seus clãs. Recensearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. E Moisés os recenseou segundo a ordem de Yahvé, de acordo com o que Yahvé lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, segundo os seus clãs: Lobni e Semei. Os filhos de Caate, segundo os seus clãs: Amram, Issaar, Hebron e Oziel. Os filhos de Merari, segundo os seus clãs: Mooli e Muzi. Esses são os clãs de Levi, reunidos em casas patriarcais. De Gerson originaram-se o clã Lobnita e o clã Semeita. Esses são os clãs dos Gersonitas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi de 7.500. Os clãs dos Gersonitas acampavam atrás da habitação, ao ocidente. O príncipe da casa patriarcal de Gerson era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham, na tenda da reunião, o encargo da habitação, da tenda e da sua cobertura, do véu de entrada da tenda da reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio que está ao redor da habitação e do altar, como também das cordas necessárias a todo o seu serviço. De Caate originaram-se os clãs Amramita, Issaraíta, Hebronita e Ozielita. Esses são os clãs caatitas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi de 8.600. Eles estavam encarregados do serviço do santuário. Os clãs dos caatitas acampavam do lado meridional da habitação. O príncipe da casa patriarcal dos clãs caatistas era Elisafã, filho de Oziel. Tinham o encargo da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos objetos sagrados do culto e do véu, com todos os seus pertences. O príncipe dos príncipes de Levi era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que cuidavam do santuário. De Merari originaram-se o clã Moolita e o clã Musita. Esses são os clãs meraritas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi de 6.200. O príncipe da casa patriarcal dos clãs meraritas era Suriel, filho de Abiaiu. Eles acampavam do lado setentrional da habitação. Os filhos de Merari estavam encarregados das tábuas da habitação, das suas vigas, das suas colunas e bases,
de todos os seus acessórios e de todos os seus utensílios, assim como das colunas que rodeiam o átrio, das suas bases, das suas estacas e das suas cordas. Finalmente, acampavam ao oriente, diante da habitação, diante da tenda da reunião, ao oriente, Moisés, Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em nome dos israelitas. Todo estranho que se aproximasse devia ser punido com a morte. O total dos levitas recenseados, que Moisés enumerou segundo os clãs, conforme a ordem de Yahvé, o número dos homens da idade de 1 mês para cima foi de 22.000. Yahvé disse a Moisés: Faze o recenseamento de todos os primogênitos homens dos israelitas, da idade de 1 mês para cima. Faze a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar dos primogênitos de Israel, tomarás para mim, Yahvé, os levitas, e de igual modo o seu gado, em lugar dos primogênitos do gado dos israelitas. Conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés recenseou todos os primogênitos dos israelitas. O recenseamento dos nomes dos primogênitos, da idade de 1 mês para cima, deu um número total de 22.273. Então Yahvé falou a Moisés e disse: Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do gado deles. Os levitas serão meus, para mim mesmo, Yahvé. Para o resgate dos 273 primogênitos dos israelitas que excedem o número dos levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça. Tu os tomarás segundo o ciclo do santuário, a 20 geras o ciclo. E darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recebeu esse dinheiro em resgate daqueles que não foram resgatados devido ao número insuficiente de levitas. Recebeu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro desse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, de acordo com o que Yahvé havia ordenado a Moisés. E para quem achou que não ia estar fazendo aritmética quando lesse a Bíblia, aqui, tá tendo toda uma aula de matemática financeira aqui, né? Mas vamos lá. Aqui, então, a gente muda o foco, né? Porque a gente estava ali falando das 12 tribos de Israel, né? Que tinha aquele enfoque mais militar, a gente estava falando sobre homens acima de 20 anos com capacidade para a guerra. E aqui a gente muda o foco. Quando a gente vai para os levitas, a gente não está falando de um povo que se afirma militarmente, mas de um clã que se afirma religiosamente. Então, eu comentei disso no vídeo do capítulo 1, de que eles são um clã separado. Realmente, assim, aqueles que são separados para o serviço de Deus diretamente. Isso é bem interessante porque isso é algo que a gente herdou como cristãos nos nossos sacerdotes. Porque a gente também consagra os nossos sacerdotes para viverem apenas para Deus. Então, essa ideia assim de que os levitas eles são levados para junto de Deus, que nem os primogênitos lá no Egito foram levados, literalmente, né? Foram mortos, mas foram levados. E aí, então, como os primogênitos de Israel foram poupados pela 10ª praga, então os levitas são levados para junto de Deus no lugar deles. E isso seria, assim, a consequência, né? E isso é interessante porque, primeiro, tem essa noção, então, de que o levita, o sacerdote, é aquele que morre para o resto do mundo e vive só para Deus, que é algo que a gente herda até hoje, né? Não é à toa que os padres usam preto. É uma cor funerária, então o padre usa o preto porque ele morreu. Ele vive aquela morte para ter a vida apenas diante de Deus. E morre para si mesmo. A batina é preta por isso, os chapéuzinhos que eles usam é por isso também. E, apesar disso, todo esse sacrifício que ocorreu na 10ª praga, que é oferecido no templo, dos animais, da própria vida dos levitas, isso ainda assim é insuficiente para sanar os pecados do povo de Israel. Isso é algo que a gente comentou no livro do Levítico, né? Todas aquelas regras levíticas são quase impossíveis de serem seguidas. Então não tem como, pela ação do próprio povo, ele se expiar de seus pecados. E é por isso que todo esse sacrifício, toda essa primícia então, dos primogênitos sacrificados serve para refletir o sacrifício único e, por mais que seja histórico, ao mesmo tempo atemporal de Jesus na cruz. Esse sacrifício que a gente revive em cada missa para que a gente participe dele dessa forma atemporal, né? Que, de certa forma,
com esses sacrifícios os israelitas já estavam participando atemporalmente, mesmo sem saber, mas de um jeito mais imperfeito do que o que a gente tem na missa. E interessante porque também, aqui no Antigo Testamento, a ordem dos sacerdotes era uma ordem, genealógica, hereditária. Então, só os levitas podiam fazer os sacrifícios. E então, a gente tem a profecia sobre Jesus, que não é sacerdote pela ordem de Levi, mas sim pela ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque estava lá no Gênesis, era o cara que, tipo assim, brota do nada, sem genealogia, sem nada assim, faz o sacrifício lá para Abraão e depois some de novo. Então, essa ordem de Jesus, esse sacerdócio eterno, que não vem por essa hereditariedade dos levitas, mas vem de uma ordem muito mais legítima, diretamente de Deus. E essa é a ordem dos sacerdotes que os padres participam. Também não por hereditariedade, mas porque o único sacerdote é Jesus. E o sacramento da ordem permite aos padres participarem de forma mais perfeita do único sacerdócio de Jesus. Jesus é o único sacrifício, o único sacerdote. E mesmo assim, ele nos permite, então, a todos pelo batismo, mas mais especialmente aos sacerdotes, participarem desse sacerdócio. Nossa, até fiquei tonto com quantas vezes eu falei sacerdote agora. Mas é isso, Caraca, velho, você vê, tipo, parece que tá tão pouca coisa aqui, né? Tipo, o capítulo fala muito de número, de divisão de trabalho, sacou? Mas quando você vai ver, assim, os detalhezinhos que a gente tira, tipo assim, que até hoje a gente faz, sacou? Muito legal. É isso.